Rússia quer vencer, igual não há na terra. A minha força nada faz, sozinho estou perdido. O homem a vitória traz, por Deus foi escolhido. Quem trouxe esta luz foi Cristo Jesus, o eterno Senhor. Outro não tem vigor, triunfará na luta. O Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Com essas palavras da segunda carta de Paulo aos Coríntios, eu saúdo vocês aqui presentes nesse culto e também as pessoas que nos assistem. Hoje lembramos e celebramos os 503 anos da Reforma. Mas o que lembramos e celebramos mesmo? Espero que no decorrer desta celebração, esta questão seja respondida através das leituras bíblicas, da pregação, das orações e também das canções. Nos reunimos e celebramos porque Deus nos chama, Deus nos liberta, Deus permite vida. É em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo que celebramos. Amém. Cantemos a primeira canção, Vem Espírito Divino. Quando nós estamos também em culto, quando nós celebramos, nós temos a oportunidade de nos colocarmos diante de Deus e confessar a Ele tudo aquilo que pesa em nós. Por isso eu convido vocês a fecharem os olhos e olharem apenas para si. Quando a gente vai confessar as nossas faltas, as nossas culpas, é melhor que olhemos apenas para nós. Não olhar para quem está ao nosso lado, não olhar para quem está à nossa frente, mas para nós. E reconhecer aquilo que em nós também fere a vida presente de Deus. E assim nós confessamos os nossos pecados. Liberta-nos, fiel Senhor, da culpa, da angústia e do amargor. Embora a nossa transgressão jamais mereça o teu perdão, mas a tua graça divinal há de vencer o pecado e o mal.
Dos teus servos e servas tem compaixão. Concede-nos graça e perdão. Direito não temos e deveríamos sofrer toda a lei com rigor, se tu nos julgasses. Ó Senhor, por isso vem, bondoso Deus, nos amparar e com a tua graça perdoar. Amém. Cantemos a próxima canção, Concede o teu perdão. Pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus! Perdão e liberdade em Cristo é o que vos anuncio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Senhor, Deus gracioso, que em Cristo nos serviu e nos libertou. Olhe para cada qual de nós e guie-nos na tua verdade. Liberte-nos do ódio e da violência. Acorde-nos e faze-nos mensageiros e mensageiras do teu reino de bondade, cuidado e compreensão. Ensine-nos a viver a tua mensagem de amor integralmente e assim espalhar o teu amor e a tua paz por todo este mundo tão carente. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Libertador. Amém. Vamos agora nos preparar para ouvir a leitura da Palavra de Deus para hoje, através da canção Dizei aos cativos, saí. Senhor que nos
Leitura de Gálatas 5, de 1 a 15. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Prestem atenção. Eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que os circundem, então Cristo não tem valor nenhum para vocês. Repito isto mais uma vez, para qualquer homem que deixar que o circundem. Esse homem é obrigado a obedecer toda a lei. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Mas nós temos a esperança de que Deus nos aceitará. E é isso que esperamos pelo poder do Espírito de Deus, que age por meio da nossa fé. Pois quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não circundado. O que importa é a fé que age por meio do amor. Vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? É claro que quem os convenceu não foi Deus, que os chamou. Como dizem por aí, um pouco de fermento fermenta toda a massa. Mas eu ainda tenho confiança em vocês. A nossa união com o Senhor me dá a certeza de que vocês voltarão a pensar da maneira certa. E também tenho certeza de que o homem que está perturbando vocês, seja ele quem for, será castigado por Deus. Porém, irmãos, se é verdade, eu continuo a anunciar que a circuncisão é necessária. Por que é que sou perseguido? Se eu anunciasse isso, então a minha pregação a respeito da cruz de Cristo não causaria dificuldade para ninguém. E quanto a esses homens que andam perturbando vocês, eu gostaria que se castrassem de uma vez. Porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Pois a lei inteira se resume a um mandamento só: ame aos outros como você ama a si mesmo. Mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Jesus Cristo disse: felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Com essas palavras do Evangelho de Mateus, eu convido vocês a colocarem-se de pé e aclamarmos o Evangelho cantando Aleluia. Leitura do Evangelho, Mateus capítulo 5, versículos 1 a 10. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Jesus disse: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de vontade de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições, por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Que a graça, o perdão, o amor e a paz de Deus estejam com cada qual de nós. Amém. Prezadas irmãs e prezados irmãos,
Hoje lembramos e celebramos os 503 anos da Reforma. Bem, mas o que de fato lembramos e celebramos mesmo? No dia 31 de outubro do ano de 1517, na cidade de Wittenberg, na Alemanha, o monge Martim Lutero divulgou 95 teses, que especialmente buscava o debate sobre as indulgências. Indulgência era um documento como uma carta de crédito que garantia perdão, aliviava ou suspendia a punição dada a uma pessoa que cometeu pecados. Ou seja, para obter o perdão de seus pecados, a pessoa comprava uma destas cartas de crédito e, na visão da época, estava resolvido. Na prática, essa era uma fonte de renda para a igreja. Esta foi apenas uma das coisas que Lutero questionou. E não é somente por causa da questão das indulgências que o movimento da Reforma aconteceu, mas esta questão colocou em evidência o pensamento da igreja cristã da época de Lutero. Esse pensamento, ele era contrário ao que de fato era o Evangelho. E essa já é uma das respostas para aquela nossa questão. Celebramos e lembramos o quê? O retorno da visão da igreja, do pensamento religioso ao Evangelho, à ação de Jesus Cristo. O evangelista Lucas escreveu o seguinte no capítulo 4, versículo 18 e 19. O Senhor me deu o seu Espírito, Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Essa era a missão, era a tarefa de Jesus, o Filho de Deus. E a igreja da época de Lutero já não anunciava mais isso. Havia se desviado da sua tarefa e o documento com as 95 teses escritas por Lutero, ele trazia questionamentos contundentes sobre o ser igreja. Então não é só com relação àquela venda das cartas de crédito, das indulgências, mas é do pensamento, é do ser igreja que Lutero está falando. Na atualidade, é também importante que nós reavaliemos o papel da igreja no mundo. Sempre é necessário refletirmos sobre a tarefa que nos foi dada por Deus em Jesus Cristo, se estamos ou não sendo coerentes com o Evangelho. Nesse sentido, o texto previsto para a prédica de hoje, para a prédica deste final de semana, nos ajuda a compreender um pouco mais sobre a mensagem de Deus. E o texto é o da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 1 ao 15. E ali Paulo escreveu esta carta para um povo lá por volta do ano 54, 56 da nossa era. Para uma comunidade formada na sua grande maioria por membros, por pessoas que não eram provenientes do judaísmo. Eram pessoas que foram alcançadas nas viagens de Paulo e ouviram a mensagem de salvação e decidiram acolhê-la e segui-la. Então, nem todas eram pessoas que já conheciam o Deus de Israel, elas não eram judias, elas eram pessoas lá da cidade e foram alcançadas também pelo Evangelho. Aquelas pessoas, elas estavam sendo confrontadas por pessoas cristãs de origem judaica, sobre a necessidade de se submeterem às leis judaicas, para serem beneficiadas então pela graça divina. Elas deveriam seguir as leis do Pentateuco, e entre as quais estavam a observância do sábado e a prática da circuncisão. Paulo havia anunciado o Evangelho que afirma que o que Jesus Cristo fez por todas as pessoas é suficiente para aproximá-las do amor de Deus. Não é necessário mais nada, não é necessário mais regra nenhuma, porque Cristo fez por nós. Porque Deus em Jesus Cristo veio ao nosso encontro. Não são as regras ou as condições humanas que nos colocam no colo de Deus,
mas é Deus que nos acolhe em seus braços. Sendo assim, para ser cristã e se sentir agraciada por Deus, a pessoa não precisava se submeter às regras judaizantes. Vivenciar a fé em Jesus Cristo era o suficiente. Paulo escreveu a carta para aquelas pessoas para orientá-las a voltarem seu olhar novamente ao evangelho que havia sido anunciado. E ele inicia este trecho previsto para esse final de semana afirmando: Cristo nos libertou para que sejamos definitivamente livres. Paulo está lembrando aquelas pessoas que a palavra liberdade é o cerne, é o centro, é a chave do evangelho. E eu vou compartilhar com vocês o que o pastor emérito, pastor Geraldo Graff, que mora lá em São Paulo, escreveu sobre esse tema da liberdade. E ele diz assim: existe o desejo individual inato, que faz com que a pessoa queira ser livre de qualquer tipo de autoridade, julgo, condução ou interferência em sua vida. É o caso típico de adolescentes em relação a seus pais, de pessoas em relação às autoridades, em relação às convenções sociais. Quando existe uma placa dizendo não pise na grama, aí mesmo que as pessoas pisam de propósito para mostrar que ninguém manda nelas. As pessoas querem decidir sozinhas sobre o que querem e podem fazer. Por isso, acabam repetindo erros e transgressões por causa de atitudes egoístas e antissociais, que são confundidas com liberdade. Para muitas pessoas, ser livre é ser como um pássaro solto, que pode voar para onde e quando bem entender, sem precisar dar satisfação de seus atos para ninguém. Podemos chamar este comportamento de liberdade de individualista. De longe, ela ainda não é a liberdade cristã da qual fala o texto bíblico, da qual fala a carta de Paulo. Segundo os dicionários, liberdade é o grau de independência que uma pessoa, um povo ou uma nação elege como bem supremo. Liberdade é o conjunto de direitos reconhecidos ao indivíduo, à pessoa, isoladamente ou em grupo. É o poder que a pessoa tem de exercer sua vontade dentro dos limites que lhe faculta a lei. Ou seja, sou livre para fazer o que eu quero, desde que isso não prejudique a convivência com as outras pessoas, provoque escândalo ou ameace a vida da outra pessoa. Somos livres, mas precisamos atentar para as regras sociais estabelecidas e acordadas. Liberdade é a palavra de ordem de quem se sente em escravidão, em opressão e em exploração. É o grito por direitos e oportunidades iguais para todas as pessoas. As pessoas cristãs do século XVI estavam submetidas às regras que extrapolavam os ensinamentos bíblicos, tais como adoração das relíquias, compra de indulgências, autoridade suprema da igreja e por aí vai. É neste contexto que Lutero faz seus questionamentos e também aponta respostas. Uma delas é que Jesus Cristo é o centro libertador do Evangelho. Um dos livros mais importantes que Lutero escreveu tem o nome Da Liberdade Cristã. Ali ele afirma: uma pessoa cristã é senhora livre sobre todas as coisas e a ninguém submissa. Mas, ao mesmo tempo, uma pessoa cristã é serva prestativa em todas as coisas e está sujeita a todos. Somos livres de tudo por meio da fé em Jesus Cristo, mas, simultaneamente, estamos a serviço uns dos outros, umas das outras, por meio do amor. Lutero concluiu seu livro dizendo o seguinte: uma pessoa cristã não vive para si mesma, mas para Cristo e para as demais pessoas. Para Cristo por meio da fé, para as demais pessoas por meio do amor. A liberdade cristã existe porque Deus quebra todas as correntes pecaminosas que nos escravizam. Porém, ela é uma liberdade que compromete. E de maneira resumida, liberdade cristã não é liberdade individualista. Liberdade cristã é relacional e comprometida. Pela fé,
vivemos em união com Jesus Cristo, que nos liberta de todos os jugos. Somos livres para crer. Pelo amor, vivemos em união com as demais pessoas com quem partilhamos as dádivas divinas. Somos livres para amar e servir. E, para finalizar, eu trago outra palavra de Lutero. Eu devo ser para a outra pessoa aquilo que Cristo é para mim e oferecer-lhe tudo o que é necessário, útil e abençoado, assim como eu tenho plenitude das coisas pela fé em Cristo. Da fé jorra o amor de Deus, e do amor jorra uma vida marcada pela liberdade, pela boa vontade e pela alegria em servir. Pois, da mesma forma como a outra pessoa passa por dificuldades e necessita daquilo que temos de sobra, assim nós passamos necessidade diante de Deus e somos dependentes da sua graça. Por isso, assim como Cristo nos ajudou gratuitamente, assim não devemos fazer outra coisa que não ajudar as demais pessoas. Essas palavras de Lutero, esse pensamento que vai aí por volta de 500 anos, fez um efeito muito importante na história, não só da igreja cristã, mas na história da humanidade como um todo. Essas respostas que nós buscamos ainda como igreja ou como pessoas no dia a dia, já inquietavam também Lutero naquela época. Se Deus nos liberta, por que nós continuamos permitindo que nos aprisionem em coisas que não edificam vida? Se Deus nos perdoa, por que nós não podemos perdoar as outras pessoas também? Se Deus nos amou, por que nós não podemos amar as outras pessoas? Nós não devemos ajudar ou colaborar, atender às necessidades das outras pessoas pensando em algo em troca. Mas nós podemos sim fazer isso como uma resposta nossa a tudo que Deus já fez por nós. Ainda hoje, passados aí 500 anos desse momento histórico de alerta, a humanidade continua se permitindo aprisionar por ideias, por fantasias, por coisas que não edificam a vida. A pessoa cristã, ela crê que Deus ama e por esse amor gratuito, perdoa e nos acolhe. E isso basta. Deveria bastar. Mas a gente sempre procura, mas e se? Basta então, confiemos, tenhamos fé. Vivamos essa liberdade que Deus nos dá. E não deixemos mais que nos aprisionem. Vivamos livres e em liberdade, amemos e sirvamos a Deus neste mundo. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Nós vamos cantar uma canção agora, que ela é de autoria de Lutero. O nome dela é Castelo Forte. Essa versão que nós vamos ver logo no telão aqui, e vamos tentar acompanhar o canto, eu acho que a gente vai conseguir. Ela é uma versão comemorativa, e o vídeo foi feito especialmente para este culto, por pessoas do nosso grupo de canto e música, o Mauro, o Rafael, a Luiziana, o Ronei, e a vocês, então, a nossa gratidão. Luiziana e Rafael estão aqui, então a gente pode agradecer a vocês aqui pessoalmente. Obrigado por aceitarem o desafio e apresentar para nós essa belíssima versão desse hino que tem aí por volta de 500 anos. Escutemos ele, por favor, e cantemos também. Deus é castelo forte e bom, defesa e armamento, assiste-nos com sua mão,
terra. A minha força nada faz, sozinho estou perdido. O homem a vitória traz, por Deus foi escolhido. Se esta luz foi Cristo Jesus, o eterno Senhor, outro não tem vigor. Triunfará na luta. Sem números demônios vêm, querendo exterminar-nos. Sem medo estamos, pois não tem poder de superar-nos, pois o rei do mal, de força infernal, não dominará, já condenado está. Por uma só palavra. As hostes da maldade, as armas o Senhor nos dá, Espírito, verdade. Se a morte eu sofrer, se os bens eu perder, que tu
Convido vocês para se colocarem de pé. Agora nós temos nosso momento também da nossa oração de intercessão. E essa oração é aquele momento onde nós olhamos para o nosso entorno também. Não apenas para as nossas coisas, mas para o mundo que nos cerca. E em oração já servimos. Oremos. Te agradecemos, ó Pai, porque o Teu amor e a Tua graça transformam o mundo e a nossa vida também. Por Teu amor te aproximastes de nós, resgatando a esperança e rompendo com o vazio do medo e da insegurança. Por Teu amor a justiça pôde novamente ser semeada e a liberdade anunciada. Por Teu amor hoje podemos amar-te e agradecer, amar-te e respeitar, amar-te e amar as outras pessoas. É por Teu amor e sempre carente dele que agora intercedemos também em oração. Senhor, rogamos por todas as pessoas que têm sede de vida e amor e que se encontram ameaçadas pela morte, pela fome, pelo abandono e pela falta de liberdade. Concede a todas estas pessoas esperança em Ti e à Tua Igreja coragem para agir pela justiça e pela verdade. Ó Deus de amor, rogamos que olhes por cada qual de nós, carregue as nossas dores, angústias e medos, e de maneira especial aqui lembramos e incluímos em nossas preces o estudante de teologia Fabiano Schmidt, que estuda na Faculdade Estes, oriundo da paróquia de Rio Pocemor, no Espírito Santo, e que está enfrentando um câncer. Oramos para que o Senhor faça dos médicos e do hospital instrumentos de seu agir na vida dele. Com nossas orações queremos carregar o Fabiano, sua namorada Ana e demais familiares nesse momento delicado da vida. Senhor, rogamos que intervenhas com Teu poder em todas as situações onde o amor às demais pessoas está fragilizado, onde a paz está ameaçada, que como Teus filhos e Tuas filhas sejamos sal e luz neste mundo, através do amor que vem de Ti. Senhor, Tu conheces cada qual de nós, nossa vida, nosso coração. Acolha com amor e carinho as preces que Te trazemos, também aquelas que ficam em silêncio em nossas mentes e corações. Atende-nos segundo a Tua misericórdia e vontade. Por Teu Filho Jesus Cristo, que nos ensinou a oração, que agora iremos cantar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se a gente fala em paz, se a gente pensa em paz, a paz que vem de Deus, ela nos move. E a paz que vem de Deus, ela não é para ficar só com a gente. A paz que vem de Deus é para ser compartilhada, porque a paz que vem de Deus é uma paz que liberta e que também tem na perspectiva de libertar para algo muito mais amplo,
do que dizer assim, sinta-se livre. É viver essa liberdade de maneira bem concreta. Que o bondoso Deus continue nos dando essa paz e que a gente continue tendo o desejo também de compartilhá-la com as demais pessoas. Amém. É chegado o momento de a gente também ir finalizando o culto e nós queremos, nesse momento agora, também agradecer de maneira litúrgica, formal, as pessoas do grupo de canto e música que colaboraram com seus dons para as músicas, para os vídeos de música neste culto. Agradecemos também a participação de vocês que estão aqui presentes e também agradecemos a participação das comunidades da nossa paróquia que nos assistem, fortalecendo assim também a nossa comunhão. Chegamos ao final deste culto e temos para esse momento a canção Bênção do Caminhar. Cantemos. A bênção é um presente de Deus e esse presente nós podemos, com esse gesto de mãos voltadas para o alto, acolher. Recebamos então a bênção de Deus. Que venha sobre cada qual de nós a bênção desse Deus que nos presenteia com a liberdade, uma liberdade que nos permite viver e amar. Que venha sobre cada qual de nós a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, sirvamos a Deus com alegria, tenhamos um abençoado sábado, ainda um abençoado domingo e uma abençoada semana.